O que será que é mais triste para um brasileiro do século XXI? Saber que o Brasil já foi um império rico, poderoso, influente, elogiado no mundo todo, ou saber que tem muito brasileiro que nem sabe disso? A verdade é que há muito mais na nossa história do que nos contam. Então vamos voltar 14 anos do nascimento do Império e ver detalhes interessantíssimos dessa nossa história. E eu vou fazer isso em 1 minuto e meio só. Então vamos nessa. Napoleão conquista a Europa, mas ainda faltava Portugal e a Inglaterra. Antes que ele pudesse colocar as mãos no rei Dom João VI, que ainda não era rei, mas regente devido à loucura da sua mãe, ele prepara uma armada e parte rumo ao Brasil. Enquanto houvesse rei, ainda haveria esperança para Portugal. Napoleão fica a ver navios, daí a expressão ficar a ver navios, embora ninguém mais fale isso. E em 1808 a família real chega no Brasil. Agora Portugal é Brasil e Brasil é Portugal. Até o nome ficou profissional. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Sim, agora o Brasil era a sede de um poderoso reino transatlântico. A família real traz tudo de moderno para o Brasil. A imprensa, o primeiro banco, a primeira universidade, a biblioteca real. Os portos brasileiros agora faziam seu próprio comércio. As verdadeiras bases intelectuais, políticas, culturais e econômicas foram lançadas e muito bem fundadas, preparando o Brasil para a ascensão que viria a seguir. Mas os portugueses, quebrados e revoltados com essa mudança e o abandono, iniciam a revolta do Porto em 1820, que em pouco tempo, aliás, já atinge Lisboa e até o país inteiro. O rei tinha que voltar para Portugal. As notícias da revolta chegam ao Brasil, que também começa a se dividir entre os dois lados. Temendo uma revolução e a quebra da nação em pequenas republiquetas, a exemplo do que já tinha até acontecido na América Espanhola, Dom João resolve voltar a Portugal e deixar seu filhinho, ainda criança, como um símbolo de esperança para o futuro do Brasil. E essa criança é Dom Pedro I. Eu não vou falar o nome dele todo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Essa criança seria responsável pela criação do Império do Brasil. Aliás, se você quiser conhecer a história completa do Império Português, o link está na descrição. Terminei. Dom João VI deixara um tutor sem igual a cuidar de seu filho, o segundo maior herói da história brasileira, com certeza. Aliás, se você quiser saber quem é o primeiro, assista o vídeo até o final. José Bonifácio de Andrada e Silva. Com a sua orientação perita e para preservar a unidade brasileira que já estava à beira do colapso, Pedro resolve ficar no Brasil e cortar definitivamente os laços com Portugal e declarar então a independência do Brasil em 1822. E senhoras e senhores, aqui entra um detalhe que muda tudo e que deveria ter um significado muito especial para nós. A independência do Brasil foi feita por um membro da família real que quis proteger o país do caos da Revolução de Portugal. Entenderam o significado disso? É isso aí mesmo, um português protegeu o Brasil de Portugal. E é exatamente por isso que a independência do Brasil foi muito menos dolorosa e sangrenta que a independência dos outros países da América do Sul, que aliás foi uma carnificina em larga escala. Por isso Pedro I é imediatamente coroado imperador do Brasil e com ele começa o primeiro reinado dessa nova potência mundial. Agora o país era independente, tinha um imperador, só que estava dividido também entre patriotas e portugueses insatisfeitos com a decisão de Pedro. Para conter essas revoltas por todo o país, Dom Pedro I começa o fortalecimento do exército, em especial a marinha, que já estava enfraquecida na época. Depois de muitas batalhas sangrentas, como as batalhas de Pirajá e o cerco de Montevidéu, por exemplo, as revoltas são controladas por volta de 1825. Milhares de pessoas perderam suas vidas nesse processo. Mesmo depois de tantas conquistas importantes, Pedro I começa a sua série de cagadas. Um pulador de cerca profissional, ele começa a se envolver em um monte de escândalos, em especial com Domitila, que foi nomeada Marquesa de Santos por ele próprio, mesmo tendo uma fiel e sábia esposa ao seu lado, a Dona Leopoldina. Sua força política começa a enfraquecer naturalmente, embora sob constantes avisos de Bonifácio. Ele chega até a dissolver uma Assembleia Constituinte que foi liderada pelo próprio Bonifácio, que queria organizar a nova política. Mas apesar disso tudo, a Constituição do Império é feita em 1824 com fortes aspectos liberais e moderadores. Só que com a Guerra da Cisplatina, o Uruguai conquista a independência do Brasil e o reinado de Pedro I entra em colapso. Sem nenhum tipo de apoio político, ele decide renunciar e retornar a Portugal em 1831. E lá, ele volta a agir como verdadeiro imperador e monarca. Ele decide enfrentar o seu irmão, que já havia tomado o poder, e consegue uma vitória decisiva na guerra civil mais sangrenta da história de Portugal, restaurando a monarquia através de sua filha Maria II. Mas antes de Pedro I falecer, ele deixa seu filho sob os cuidados de ninguém menos que José Bonifácio. Pedro II ainda era uma criança, então ele não podia assumir o trono. Enquanto isso, os liberais assumem o poder e começam a designar presidentes de província, estimulando ainda mais a ruptura com o Império.
em várias partes do Brasil começam a surgir movimentos separatistas, como a República Juliana, a República Rio-Grandense e a República Baiense, ocasionando guerras civis em várias partes do país. Os liberais acabam saindo do poder e os conservadores voltam. Com o Império começando então a se quebrar, tanto os liberais quanto os conservadores concordam que Pedro precisava ser emancipado. Esse ato ficou conhecido como golpe da maioridade, o que é uma inverdade, uma mentira e uma falsidade descarada. O povo aprova, o Congresso aprova e o próprio Pedro aprova. Pedro II então se torna o imperador do Brasil com 15 anos em 1840. E aqui começa o segundo e mais brilhante reinado da nossa história. E para colocar um pouco de juízo na cabeça de Pedrinho II, eles logo providenciam uma esposa para ele, a princesa Teresa Cristina, lá da Sicília. Desse lindo casamento nasce a mulher mais amada da história do Brasil, a princesa Isabel. Agora o Brasil volta a funcionar e está em paz, mas só o Sul continuava fazendo barulho com a Revolução Farroupilha. E aí o gênio Duque de Caxias resolve a situação com diplomacia e acaba com 10 anos de conflitos na região, com o Tratado de Poncho Verde. Logo em seguida, o imperador institui um regime parlamentar onde tanto liberais quanto conservadores tinham um poder moderador por meio do presidente do Conselho de Ministros, que seria como um atual primeiro-ministro. Essa estratégia política colocou o Brasil em uma posição muito respeitada no cenário mundial, tudo sob a liderança de seu novo imperador. Agora, o Brasil tinha um monarca 100% brasileiro. Diferente do seu pai casca-grossa e pulador de cerca, Dom Pedro II falava 17 idiomas, estudou medicina, direito, linguística, pintura, antropologia, geografia, geologia, estudos religiosos, filosofia, escultura, teatro, música, química, poesia, tecnologia e ainda era fotógrafo. Resumindo, ele foi o primeiro nerd da história do Brasil. Mas aí chega a Guerra do Paraguai e de intelectual, Dom Pedro II se torna um soldado. O voluntário da pátria número 1 para ser preciso. Na batalha, 15 mil brasileiros com 5 mil argentinos e uruguaios derrotam 85 mil paraguaios. Herdando a destreza marítima portuguesa, a Marinha do Brasil foi essencial nesse conflito, em especial na Batalha do Riachuelo. Por fim, o ditador paraguaio Solano Lopes é morto na batalha pelo calmo e bondoso soldado brasileiro conhecido como Chico de Água. A guerra termina com metade da população paraguaia morta, sendo considerada a guerra mais sangrenta da história da América do Sul. Os brasileiros finalmente criam um senso de identidade nacional após essa guerra. De acordo com a Enciclopédia Britânica, o reinado de Pedro II constituiu a época mais frutífera da história do Brasil. O prestígio e o progresso da nação se deu principalmente pelo reinado esclarecido do imperador, que sempre foi simples, modesto e democrático também. Além disso, o investimento privado começa a crescer muito sob a figura de Barão de Mauá, o maior empresário da história do país. O Brasil começa a ser uma mistura aí de um governo imperial sólido e aberto ao mesmo tempo à iniciativa privada. Estradas começam a ser criadas, vastíssimas linhas ferroviárias, linhas telegráficas nas principais capitais e a arte chega no seu apogeu nessa época. A população cresceu de 4 milhões para 14 milhões e o valor das exportações aumentaram em 1.400%. Mas é com a igreja que Pedro II começa a falhar. Justamente como chefe da igreja, ele começa a tomar medidas arbitrárias contra as bulas papais e se torna extremamente impopular no meio religioso. Só que para piorar ainda mais a situação, no mesmo período começam a surgir movimentos pró e contra a escravidão que agitam ainda mais o país. Dom Pedro II vai tratar sua saúde na Europa e a decisão fica a cargo de sua filha, a princesa regente Isabel. Ela muda a história do Brasil ao assinar a Lei Áurea em maio de 1888. Só que por mais importante que essa decisão seja para a nossa história, ela desagrada muitos poderosos com aspirações positivistas e republicanas que aproveitam essas inquietações para deslanchar um golpe que destruiria séculos de esforço e progresso. Em 1889, a família real é expulsa do Brasil através do golpe militar liderado por Marechal Deodoro da Fonseca. O imperador morre 2 anos após o golpe em Paris, ainda com a terra do Brasil ao seu lado, a ser despejada sobre seu caixão. Agora, o Brasil se torna uma república à força, sem a permissão e aprovação do povo. O Império do Brasil chega a um fim brutal e com ele o período mais próspero e frutífero da história da nação. Muito obrigado por vir, deixe sua opinião sobre o vídeo, se inscreva para mais Impérios AD e até breve.